Bom dia, turma do 8º ano, tudo bem? Hoje nós vamos abrir o nosso livro no módulo 3, na página 25, onde, diante de tantos estudos de função sintática, aposto, vocativo, adjunta de nominal, certo? Onde eu coloquei aqueles vídeos para vocês do YouTube, para vocês reforçarem os nossos estudos. Nós vamos corrigir, né, a atividade que fala sobre o aposto e o vocativo. Vamos corrigir 25, 27 a 31, certo? Eu espero que todos estejam bem. E hoje, nessa manhã de segunda-feira, vamos iniciar as nossas correções. Releia um parágrafo da reportagem estudada na leitura 2 deste capítulo. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos. Reparem bem que poderíamos dizer, segundo Kátia Maia, o Brasil chegou a avançar, mas existe aí em negrito, né? Entre vírgulas, o reforço, a explicação de quem é esta pessoa. Continuando. Por meio de programas sociais como Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser um país que enfrenta a desigualdade como prioridade. Além disso, de acordo com ela, somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. Na base da pirâmide houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo. Diz, ampliar a base é importante, mas existe um limite e se você não redistribui o que tem no topo, chega um momento em que não tem como ampliar a base. Explica. Letra A. A que termo se refere o trecho em destaque nesse parágrafo? Então, a Kátia Maia, não é? Não foi que eu acabei de explicar para vocês ali um pouco no texto acima? Diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa é a Kátia Maia. Então, a letra A, a resposta, a Kátia Maia. Não esqueçam de escrever o nome com letra maiúscula e esse A antes de Kátia Maia maiúsculo também. Letra B. Assinale qual é a função desse trecho em destaque em relação ao termo a que se refere. Expressar um chamado, definir quem pratica, explicar, certo? Então, explicar, identificar e esclarecer um termo ao leitor. É o primeiro quadrinho. Qual sinal de pontuação foi empregado no início e no final desse trecho destacado? Vírgulas. Também falei para vocês quando nós estávamos lendo. Vírgulas é a resposta. Letra D. Que outro sinal de pontuação poderia ser utilizado? Travessões, né, gente? Ponto e vírgula não, aspas também. Poderia ser travessão, ou seja, travessões. O termo da oração que esclarece, explica o termo que acontece recebe o nome de aposto. Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa marcada na escrita por vírgulas, 2 pontos, travessões ou parênteses. Viram bem? Então, de acordo com as nossas videoaulas e com os nossos slides, né, que eu coloquei lá para vocês, nós estudamos que o aposto pode vir, pode aparecer na oração, expresso na oração, por esses tipos de pontuações aí, certo? O aposto empregado para esclarecer e detalhar um termo apresentado anteriormente, como você leu o parágrafo acima, é chamado de aposto explicativo. Veja na página seguinte os outros tipos de aposto que nós já estudamos, né? É o especificativo, o resumitivo, o enumerativo, certo? Isso aqui já foi estudado por nós. E agora nós já estamos corrigindo as atividades. Bem, na página que eu falei para vocês, que é a 27, nós temos diferença sobre um aposto e uma adjunta de nominal.
reparem bem, a adjunta de nominal, que também é outra função sintática que nós passamos o mês de setembro, reforçando, estudando, lendo, praticando, é importante não confundir o aposto especificativo, que não possui vírgulas, com a adjunta de nominal. Porque, gente, o adjunta de nominal, ele acompanha substantivo, ele reforça, não é? Ele detalha. Se o substantivo for feminino singular, aí nós usamos um artigo no feminino singular. Certo? Essa agora é boa, né, gente? Dá até para sorrir. Muito bem. Então, é o seguinte, vocês têm que perceber que o aposto especificativo, vocês vão simplesmente, pode chegar ao ponto de se confundir com a adjunta de nominal. Na cidade de Curitiba faz muito frio, então isso aí, gente, está especificando que é exatamente nessa cidade bem aí que faz frio, então aí será um aposto. Já o inverno de Curitiba dura muitos meses. Aqui eu poderia dizer, está especificando também, professora, está especificando que é lá em Curitiba que o inverno dura muitos meses. Mas aí você poderia substituir pelo inverno curitibano. Ah, professora, mas no outro também eu poderia botar na cidade curitibana? Não, não poderia. Na cidade de Curitiba está especificando que é nessa cidade. E aqui ao lado a gente pode dizer que está simplesmente acompanhando o inverno e eu posso substituir pelo inverno curitibano. Estudamos o que é vocativo, vimos que vocativo é um chamamento, não é, gente? Um chamamento, uma exaltação, certo? E não lembro se a gente leu essa anedota, mas vamos lá. Um fazendeiro chama um novato para ajudá-lo com o serviço da fazenda. No primeiro dia de trabalho do rapaz, o fazendeiro vai até o curral e vê com muita dificuldade. O vê com muita dificuldade. Ajoelhava, deitava e se contorcia, mas não conseguia tirar o leite da vaca. Depois de um tempo observando as manobras, o fazendeiro sugeriu: Meu filho, assim você não vai conseguir. Amanhã traga um banquinho. Na manhã seguinte, o rapaz chega com um banquinho e meia hora depois o fazendeiro todo machucado. Não, lá vai eu voltando. Na manhã seguinte, o rapaz chegou com um banquinho e meia hora depois procura o fazendeiro todo machucado, com um banquinho quebrado e, claro, sem nada de leite. O que houve? Não conseguiu tirar leite? Não, patrão, a vaca é muito teimosa e não sentou no banquinho de jeito nenhum. Gente, esse aqui é trabalhador demais. Botou a vaca para sentar no banquinho. Explique a confusão que provoca o humor nessa anedota. Bom, o humor ocorre pela confusão do rapaz, vírgula, que não entendeu que um banquinho era para ele sentar, vírgula, e não para a vaca, ponto. Bem, aqui é o box onde fala, né? Mas vamos lá para a letra B. Nessa anedota há um diálogo entre os personagens. Que expressão o fazendeiro usou para se dirigir ao rapaz? Qual foi a expressão que ele se dirigiu ao rapaz? Então vamos lá. Meu filho. E não, ainda tem outra pergunta. O rapaz e o que termo o rapaz usou para se dirigir ao fazendeiro? Então, vamos colocar assim. O fazendeiro, dois pontos. Abram aspas e botem meu filho. Fecha aspas. Ponto e vírgula. O rapaz. Dois pontos. Abram aspas. Patrão. Pronto. O vocativo é um termo da oração usado para chamar uma pessoa, um ser real ou imaginário a quem nos dirigimos. Ele é um termo independente, isto é, ele não se liga ao sujeito nem ao predicado e nem à escrita. E na escrita, geralmente é isolado por vírgulas ou acompanhado de ponto de exclamação ou 2 pontos.
Professora, quer dizer então que ele não se liga ao sujeito e ao predicado, ou seja, ele não tem função sintática nenhuma. Justamente isso. Ele não tem função sintática. Simplesmente quando nós olharmos ele na oração, claro, é evidente que ele vai fazer parte do sujeito e do predicado, mas ele vai ser chamado de vocativo e ele não vai ter função sintática nenhuma. Características do vocativo. Por exemplo, ó Deus, que fizeste maravilhas assim, assim. Aí a pergunta, quem fez maravilhas no mundo? Aí, Deus, mas a gente sabe que é ele, né? Mas está oculto, certo? Então, vamos lá. Página 28 já? Isso, página 28. Nós não vamos ler, porque nós já lemos. Aí nós vamos aqui para a página 29. Leia as frases abaixo e observe os termos destacados. Na comunidade, o projeto Dança e Ritmo conquistou os moradores, pois além de se divertirem, eles exercitam o corpo e a mente. Precisando disso. Balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira, tudo é desenvolvido no decorrer das aulas. Todos estão interessados no concurso, mãe, pai, filho e filha. Reparem como são exemplos de vocativos, certo? E tem aposto também. Com certeza tem aposto, porque a gente está vendo ali que tem alguns que estão explicando, detalhando. Não, para falar a verdade, aí não tem vocativo. Vamos lá. Qual frase apresenta uma enumeração? Qual delas apresenta uma enumeração? Resposta, letra C. Por quê, professora? Ora, gente, isso aí é um aposto como é que se diz? Numérico, foi isso que eu falei para vocês? É um aposto que a gente enumera. Então, o nome dele enumera mesmo nome. Esse mesmo nome. Eu estava confundindo para saber se era outro nome. É numerativo. É isso aí. Então, qual frase apresenta uma enumeração? Letra C. Todos estão interessados no concurso. Mãe, pai, filho e filha. Reparem bem como vai enumerando. Vocês vão botar a resposta assim. Na frase C. Ponto, continuando. O aposto mãe, pai, filho e filha enumera quem são as pessoas interessadas no concurso. O meu livro, letra B. Vamos suspender aqui. Qual frase tem uma expressão que resume uma ideia anterior a ela, vinculada? Explique esse vínculo. A frase B. O aposto tudo, botem esse tudo entre aspas. Resume a expressão balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira. Ou seja, esse é resumitivo, certo? Porque ele está resumindo com a palavra tudo, certo? Letra C. Qual frase possui uma expressão que especifica uma ideia? A frase A. Ponto, continuando. O aposto dança e ritmo especifica de qual projeto se trata. Ponto. Segunda questão. Em uma situação de comunicação, o aposto pode ser empregado com funções diferentes. Relacione as 4 funções abaixo às frases a seguir. A é explicar, B enumerar, C especificar e D resumir. Vamos lá? Então, saneamento básico, saúde pública, atividade física e psicológica, itens indispensáveis para garantir a qualidade de vida ao ser humano. Então, a gente pode ver bem aí que itens indispensáveis é resumitivo, está resumindo. Então, é letra D.
O naturalista Charles Darwin, 1809-1882, propôs a teoria da evolução humana por meio da seleção natural. Então, mais do que nunca, ele está especificando que o naturalista é ele que é o cara. Louis Pasteur, criador do método de pasteurização, é um dos fundadores da microbiologia, né? Então, aí está explicando. Letra A. Atualmente, aceitamos os seguintes tipos de cartões: crédito, débito e pré-pago. E aí está o quê? Enumerativo. Ficará D de dedo, C, A, B. Virando a página, nós temos até a página 31 para corrigir e temos 16 minutos de aula de correção. Se nós continuarmos agora, o vídeo de vocês eu não vou conseguir editar para que vocês assistam, né? De maneira segura. Então, a gente para bem aqui e eu vou continuar gravando da página 30, 31 para frente, né? Mas aí nós temos uma agenda. Nós temos uma agenda que é na página 35 e 30... Não, só 35, justamente. Uma produção textual. Nós temos uma produção textual para vocês fazerem no caderno. E temos a página 35, que eu vou botar na agenda de vocês, certo? Um bom dia, fiquem com Deus. E nós não esqueçam, iremos começar a nossa correção da 30-31, que era para ser hoje, mas, infelizmente, né, essas tecnologias, assim, é muito complicado. Muito obrigada, fiquem com Deus e vamos à nossa agenda.